Vamos orar nessa hora? Sentado mesmo, do jeito que você está. Feche seus olhos. Vamos pedir a graça de Deus nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor nessa manhã, nesse dia de domingo. Oramos para que a Tua graça esteja sobre nós, nos dando entendimento, compreensão daquilo que será falado. Que a nossa fé, Pai, seja melhor compreendida nessa manhã e que a nossa vida cresça à estatura de Cristo. Nós pedimos a Tua graça e o Teu favor sobre a nossa vida, em nome de Jesus, e te agradecemos. Amém. Seitas e heresias é o título dessa aula, dessa reflexão. E eu quero começar dizendo, irmãos, que no final do século passado, século XX, muitas seitas surgiram na história, enganando pessoas, destruindo pessoas, se aproveitando principalmente dos novos convertidos, incutindo na cabeça dessas pessoas pensamentos falaciosos, crenças equivocadas, distorcidas a partir da palavra, e consequentemente esse tipo de coisa começou a dividir famílias, começou a dividir igrejas, enfim, começou a destruir pessoas, sem contar aquelas que foram levadas para a perdição eterna por causa desses falsos ensinamentos. Então, uma necessidade muito grande que nós temos, irmãos, é de preparar o nosso conhecimento, nos preparar espiritual e intelectualmente para a batalha apologética. Nós falamos aqui já que é a defesa da fé. Nós temos que nos preparar para defender e não só para anunciar a fé cristã. E parte desse preparo apologético se dá conhecendo como funciona uma seita. Para você ter um bom preparo apologético, você tem que conhecer os opositores. Você tem que conhecer o que as seitas ensinam. Então, para a gente responder, para nos preparar melhor em relação a isso, nós temos que entender como que funciona uma seita e o que é uma heresia. Então, o primeiro slide vai colocar algumas perguntas que a gente vai responder cada uma delas para ficar mais claro aqui para nós. O que é uma seita, irmãos? A gente ouve muito essa palavra, mas talvez nem todos saibam o que significa de fato a palavra seita, mas a palavra significa partido e corrente de pensamento. Uma seita, de um modo geral, segue as ideias do líder que é supremo, na maioria delas. Um líder que tem uma compreensão equivocada da palavra de Deus, e todos os seus seguidores seguem esse líder como se ele fosse absoluto, muitas vezes acima do próprio Deus. A gente vai ver um exemplo aqui, que é do reverendo Moon. Quem já ouviu falar? Do reverendo Moon, que tem a seita Igreja da Unificação, que é uma seita lá da Coreia do Sul. Esse homem, para vocês terem uma ideia, se auto-intitulava, porque já faleceu, o terceiro Adão. Ele dizia que o primeiro Adão é o Adão que nós conhecemos, lá de Gênesis, o segundo é Jesus, só que Jesus falhou na sua missão. Morreu na cruz. E por ter morrido na cruz, ele falhou. Então veio o reverendo Moon como o terceiro Adão para dar seguimento, continuidade à obra de Jesus Cristo. É uma seita que tem muitas igrejas dessa seita no mundo todo e tem origem lá na Coreia do Norte. Curioso, irmãos, é que o reverendo Moon, quando estava vivo, ele tinha controle bilionário sobre várias corporações, sobre várias empresas. Ele tinha controle sobre empresas de comunicação, empresas automobilística, empresa de remédio, empresa de arma, de turismo e até mesmo empresa de publicidade. Ele controlava todas essas empresas, ok? Então, basicamente, é isso que é uma seita. Um partido que segue as ideias do líder, de modo geral, é um líder supremo que está acima de Deus. E heresia? O que é heresia? A palavra heresia significa falso ensino. A gente pode dizer que heresia é uma distorção ou uma perversão do Evangelho. É quando você pega a palavra de Deus, distorce e cria doutrinas terríveis e perversas, usando a palavra de Deus, só que de maneira distorcida. Então, vamos pensar em alguns ensinos desse reverendo Moon. Um deles eu já disse, que ele se intitulava o terceiro Adão. Mas também ele dizia que Jesus não é Deus. Ele dizia isso, porque Deus não pode ser limitado pelo corpo de homem. E Jesus era também homem, e portanto ele não era Deus segundo a visão desse homem. Como eu disse, ele é o continuador da obra de Jesus. Jesus falhou quando ele veio aqui para a terra, porque ele morreu na cruz, não deveria ter morrido na cruz.
Esse é o ensino deles. Agora, uma frase muito importante, irmãos. Se for possível memorizar e guardar essa frase na mente, vai ajudar bastante. Olha só. Nem todo aquele que fala heresia é membro de uma seita. Mas todo membro de uma seita fala heresia. Okay? Tem gente fora das seitas, mas que falam heresias também. Que creem em heresias também. Okay? Terceiro. O que é tolerância religiosa? Tolerância religiosa, irmãos, é o respeito que nós temos que ter para com a escolha ou para com a opção religiosa das demais pessoas. Se uma pessoa escolhe seguir as doutrinas espíritas, a gente vai ter um respeito pela escolha da pessoa, embora a gente vá discordar de todas as crenças que aquela pessoa possui. Ok? É importante dizer isso, porque hoje em dia existe uma nova tolerância no mundo aí, dizendo que você tem que tolerar as pessoas concordando com elas. É errado esse conceito. Você não precisa concordar com as ideias das pessoas para respeitá-la, para ter uma tolerância. E aqui eu deixo uma dica muito boa de leitura de um livro que eu li essa semana, chamado A Intolerância da Tolerância, do Carson, Donald Arthur Carson, mais conhecido como D.A. Carson, D.A. Carson. Leia esse livro, ele mostra, irmãos, a diferença da antiga tolerância, que é uma tolerância correta que nós temos que ter, que é o respeito pela opção das pessoas, e ele faz uma comparação com a nova tolerância, que diz que para você tolerar a escolha de alguém, você tem que concordar com ela. E não é isso. Isso não é tolerância. Isso é uma distorção do que é tolerância. E curioso é que essas pessoas que pedem tolerância, elas agem intolerantemente. Esse é o mais curioso de tudo. Então esse livro é muito bom, que trata dessa questão. Então basicamente, essa é a ideia de tolerância religiosa. Não significa que todas as religiões levam até Deus, porque não. Quem leva até Deus, quem leva o pecador até Deus é apenas Jesus. Como ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Okay? Então tolerância é você respeitar, mas não concordar necessariamente. É você respeitar e não aceitar que aquela religião leva a pessoa à salvação. Quarto, é certo questionar a expressão religiosa de uma pessoa? O que vocês acham? Porque a nova tolerância de hoje diz o quê? Que qualquer questionamento é desrespeito. Qualquer questionamento que você faz a respeito da crença da pessoa é intolerância. Não é isso que a nova tolerância apregoa? Mas é correto, irmãos, a gente fazer questionamentos e perguntar: por que você crê assim? Por que você crê assado? É correto. Não só correto, mas é uma necessidade. Nós temos que questionar a escolha religiosa das pessoas que estão fora de Jesus. Porque é pelo questionamento que elas vão refletir a respeito da escolha delas. E a Bíblia nos dá parâmetro para isso. Eu vou ler Atos 17:11, que diz assim: os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Então nós temos que questionar sempre à luz da palavra. A Bíblia é quem nos dá autoridade para questionar a crença das pessoas. Mas é importante entender, irmãos, que questionar a crença não significa denegrir a imagem da pessoa. Não significa atacar aquela pessoa. Porque quando você ataca uma pessoa e não as crenças dela, você cai numa falácia filosófica, chamada falácia ad hominem. Que você, para justificar o seu argumento, você ataca a pessoa e não o que ela crê, e não o que ela pensa. É muito comum hoje em dia. O fulano crê em tal coisa. Mas o fulano ele é analfabeto. Então o que ele crê está errado. Argumento ad hominem. Você ataca uma falácia filosófica. Então toda vez que você questionar a opção de alguém, questione a crença, questione o pensamento e não a pessoa diretamente. Não vá atacar a conduta dela, não vá atacar a moralidade dela, ataque as crenças dela. É assim que tem que funcionar. Mas essa falácia muita gente cai hoje em dia. Eu falo aí no mundo. Olha para o cristão e fala assim: o cristianismo, o evangelho não é verdadeiro não. Olha só como que fulano vive. Olha só como que está a vida do ciclano. Não é assim que as pessoas fazem? Argumento ad hominem. Então tomemos cuidado com essa questão aí. Agora, quais são os critérios, irmãos, para a gente identificar uma seita? Existem alguns critérios que nós temos que levar em conta seriamente para identificar se determinada religião ou igreja é ou não uma seita. O que a seita faz, de uma forma geral? Está colocado ali já. Primeiro, a seita nega as doutrinas fundamentais do cristianismo. Essa é a primeira marca de uma seita. Quais são as doutrinas
centrais do cristianismo. Tantas e tantas. Trindade é uma delas. Eu até coloquei aqui mais ou menos 15 para a gente pensar. Justificação pela fé, expiação de Jesus, regeneração, santificação, nascimento virginal de Cristo, divindade de Jesus, a encarnação de Jesus, a ressurreição de Jesus, a personalidade do Espírito Santo, porque tem seita que crê que o Espírito Santo não passa de uma força impessoal. Então a personalidade do Espírito Santo também entra nessa categoria, a divindade do Espírito Santo, o fato de ele ser Deus, a segunda vinda de Jesus, ou o retorno de Cristo, a Bíblia como regra de fé e prática, e a salvação pela graça mediante a fé. Isso sim são doutrinas fundamentais do cristianismo. Se uma seita nega uma ou qualquer uma delas, todas ou qualquer uma delas, se enquadra na categoria de uma seita e a gente deve confrontá-la. E o que mais tem hoje em dia, irmãos, é uma mistura de verdade com erro. Isso torna mais difícil ainda a gente identificar se certo segmento é correto ou não. Porque eles misturam verdade com mentira. Quando você mistura verdade com mentira, é mais difícil identificar o erro. É mais complicado. Agora, tem coisa que você sabe explicitamente que é um erro. O satanismo, por exemplo, explicitamente é um erro. Mas existem algumas seitas por aí que enganam as pessoas. Testemunhas de Jeová, por exemplo, engana bastante aqueles que são mais incautos no conhecimento. Agora, nós não devemos brigar, irmãos, por questões secundárias. Se uma determinada religião nega qualquer um desses fatores, a gente vai fazer o quê? A gente vai chamar para a guerra. Vamos entrar no ringue para lutar. Correto? Agora, e se a divergência for em questões secundárias? Como, por exemplo, batismo. Nós temos uma divergência secundária com os nossos irmãos presbiterianos, que batizam por aspersão, enquanto nós batizamos por imersão, mergulhando toda a pessoa. E se a divergência for em relação às interpretações do Apocalipse, que tem um monte de segmento diferente, não é? Preterismo parcial, pós-milenismo, etc. e tal. A gente vai entrar no ringue para lutar contra esse povo? Não, porque são questões secundárias. Usos e costumes. Tem igreja que adota o uso do véu. Nós conhecemos, a CCB, que é a Congregação Cristã do Brasil, faz isso. Agora, eu não questiono essa prática. Eu questiono quando essa prática de usar o véu torna-se uma necessidade para a salvação. Como eu sei que algumas igrejas aí da congregação acreditam. Você tem que usar o véu como requisito para a sua salvação. Aí não. Aí você já fere um princípio central do cristianismo, okay? Uma crença central do cristianismo. Então, nas questões secundárias, irmãos, a gente tem o quê? Respeito, tolerância e amor para com essas pessoas. Agora, quando a questão é primária, como aquilo que eu falei anteriormente, aí sim a gente vai debater, brigar e conversar com essas pessoas. Mas se vier um irmãozinho presbiteriano crendo diferente de você a respeito do batismo, tranquilo, conversem, dialoguem, mas não entrem numa briga. As questões secundárias são importantes? Sim ou não? São importantes, mas elas não são centrais. Então, voltando, as questões secundárias são importantes? São importantes, mas elas não devem causar divisão entre nós, ok? Entre as pessoas. E aqui vai mais uma frase, irmãos, para a gente memorizar. Toda heresia, presta atenção nisso, toda heresia é um erro teológico, mas nem todo erro teológico é uma heresia. Ok? Isso é importante ficar claro. Todo erro teológico, toda heresia é um erro teológico, mas nem todo erro teológico é uma heresia de fato. Por exemplo, nós cremos que os nossos irmãos presbiterianos estão errados na forma de batizar as pessoas. A gente acredita que eles têm um erro teológico, mas isso não é uma heresia. Batizar por aspersão não é uma heresia, é apenas um erro teológico conforme a compreensão batista de batismo, ok? Segunda característica da seita, além de negar aquilo que é fundamental, aquilo que é o alicerce do cristianismo, uma seita, irmãos, usa várias fontes de autoridade. Elas vão usar a Bíblia, muitas vezes, mas não só a Bíblia. Essa é a razão de ter havido a Reforma Protestante. Enquanto a Igreja Católica dizia Bíblia mais tradição, vieram os reformadores e disseram, não, sola Escritura, somente a Bíblia, nada de tradição. A tradição, embora seja importante, ela não tem a autoridade da Bíblia Sagrada, ela não é inspirada como a palavra de Deus.
Então, a marca de uma heresia, de uma seita, melhor dizendo, é usar mais de uma fonte de autoridade, a Bíblia e mais alguma coisa. E vamos pensar em alguns exemplos aqui. O catolicismo, como eu disse, usa a Bíblia e também usa a tradição deles. Haja visto o fato de ter livros apócrifos na Bíblia católica, vários livros a mais do que a nossa. Outro exemplo, as testemunhas de Jeová, elas usam a Bíblia? Usam a Bíblia. Eu tenho gente da família que infelizmente é não só seguidor, mas gente que está à frente, ensinando e dando palestras nessa seita, chamada Testemunhas de Jeová. Eu me lembro que, numa determinada época da minha vida, eu trabalhei no mesmo local de trabalho que um membro da minha família que era Testemunha de Jeová. E aí a gente almoçava junto para fazer alguns embates teológicos. Eram almoços bem interessantes. Então, as Testemunhas de Jeová, elas usam a Bíblia, mas não só a Bíblia. Na mentalidade deles, o corpo governante, que é a principal sede deles, tem autoridade em pé de igualdade com a palavra de Deus. Ou então, os mormons, eles também usam a Bíblia? Usam a Bíblia. Mas, além dela, eles também utilizam o livro dos mormons. E, portanto, heresia. Ok? Então, essa é a segunda marca. Eles usam mais de uma fonte de autoridade. Terceira marca. Eles subtraem algo da pessoa de Jesus. Quer identificar uma seita? Pergunta o que eles acreditam sobre Jesus. Jesus é 100% homem e 100% Deus? Se eles negarem, eles são heréticos. Eles se enquadram nessa categoria, ok? Eu peguei aqui até uma frase da LBV. Quem conhece a LBV? Legião da Boa Vontade, não é? Então, o documento chamado Doutrina do Céu, da LBV, diz o seguinte: ele, falando de Jesus, não é Deus e jamais afirmou que fosse. Segundo a Bíblia, ele não só é, como afirmou claramente que é. A gente conhece várias passagens que provam isso. Então, quem já ouviu falar de um estudioso aí chamado Antônio Paiva, se eu não me engano? Acho que é Antônio Paiva Neto. Ele é o fundador da LBV. Tem vários livros publicados aí, tem um inclusive bem conhecido que você encontra em sebo e qualquer consultório médico aí, odontológico, que chama O Jesus Divino. Parece até atraente, o Jesus Divino, deve ser um ótimo livro. Mas por que tem esse título? Porque nega a humanidade. É o Jesus Divino apenas, não o Jesus Homem também. Então essa é uma outra característica. Ou então, uma seita pode negar a humanidade de Jesus, mas ela pode negar também a divindade de Jesus, o fato de ele ser Deus. Quem é que faz isso? As Testemunhas de Jeová. Eles negam a divindade do Filho de Deus. Dizem que Jesus é a primeira criatura de Deus, o primeiro ser humano criado pelo Senhor. É o que eles vão afirmar. Ok? Então, se enquadra certamente na categoria de heresia. Agora, vamos ler uma passagem bíblica, irmãos. Está lá em Filipenses, capítulo 2, que mostra claramente tanto a divindade quanto a humanidade do nosso Senhor e Salvador. Filipenses 2, versículo de número 5 e até o versículo 8. Fala assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, olha só a divindade dele, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, humanidade. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Claramente aqui Jesus é Deus e homem também. Então, se um segmento nega qualquer uma dessas qualidades dele, você deve rejeitar e confrontar com sabedoria e com conhecimento da palavra. E mais uma característica, irmãos: toda seita ensina, de um modo geral, a salvação pelas obras. A salvação pela graça mediante a fé é exclusividade do cristianismo, do evangelho de Jesus. Todas as demais seitas, elas vão ensinar a salvação apenas pelas obras ou uma mistura de fé e obras, como faz o catolicismo romano. Então fique atento a esse detalhe também. Salvação por caridade, como é a grande doutrina espírita. Eu estava lendo ainda ontem a respeito disso. Eles acreditam na salvação mediante a caridade. Quanto mais caridade, mais você está perto de chegar lá.
ou então você deve andar certinho de uma forma geral. Enfim, toda seita que nega, ou melhor, que ensina a salvação pelas obras, nega a suficiência do sacrifício de Jesus. Porque se a nossa obra conquista o Senhor, aquilo que Jesus fez não valeu a pena. Então, irmãos, é um grande escândalo o Evangelho da Graça. Você apenas recebe pela fé o que Jesus fez por você. É escândalo para esse mundo que quer sempre fazer alguma coisa. A gente vai ver no finalzinho que isso está ligado com a soberba espiritual, de achar que nós temos que fazer alguma coisa para pacificar a ira de Deus, apaziguar a ira de Deus, ou para conquistar o favor benevolente dele. Mas não, o Evangelho da Graça não prega isso. Prosseguindo aqui, judaísmo ensina a salvação pela guarda da lei, mormonismo, testemunhas de Jeová e até alguns segmentos do adventismo, infelizmente, também ensinam mediante as obras pela guarda do sábado. Tem alguns que batem o martelo firme nisso, dizendo que você tem que guardar o sábado para a salvação. Muito triste ver esse tipo de coisa, irmãos. Então essa é mais uma característica. O que diz Filipenses, ou melhor, Efésios 2, 8 e 9? Vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, e não por obras, para que ninguém se glorie. Imagine só um monte de gente fazendo boas obras e se gloriando contra os outros diante de Deus. Uma abominação total. Porque cada obra nossa se compara a trapo de imundícia, segundo Isaías. E uma quinta característica da seita é que ela ensina a salvação sectarista. O que é a salvação sectarista? É aquela ideia de gente intolerante e fanática, que diz assim, só há salvação aqui. Se você sair desse ambiente, desse sistema, você não tem salvação. A salvação é apenas crendo nessas coisas e estando nesse local aqui, nessa religião aqui. Sectarismo isso. Infelizmente, alguns lugares fazem isso. Eu me lembro de algo que eu li, agora não vou me lembrar a fonte, em que o autor estava dizendo que um membro das Testemunhas de Jeová foi numa cruzada do Billy Graham fazer proselitismo. Chegou lá na cruzada e começou a querer ganhar as pessoas para a religião das Testemunhas de Jeová. Sectarismo. É como se dissesse, olha, sai dessa ideia que isso aí não salva ninguém não. O que salva é aqui, essa religião aqui é que salva. Sectarismo. Mais uma característica. Prosseguindo, irmãos. Terceiro ponto agora. Vamos pensar nas armas de sedução das seitas. Eu vou correr porque o tempo está esgotando e hoje o microfone não ajudou bastante. Discernindo as táticas da seita. Como você identifica as armas que eles utilizam, irmãos? É muito importante isso. Primeiro, a primeira armadilha, a primeira arma de sedução utilizada pelas seitas é aliciação. O que é aliciação? É você oferecer prêmios ou benefício para as pessoas, refeições gratuitas, presentes, brindes, uma forma de conquistar a pessoa. Não que fazer isso seja algo errado em si mesmo, mas eles fazem isso visando ganhar aquela pessoa para a religião deles. A aliciação. E eu me lembro do Daniel Mastral. Quem aqui já ouviu falar desse homem? Ele foi um satanista durante muitos anos da vida, mas foi alcançado pela graça. Ele conta que ele ia para os cultos de jovens para fazer aliciação com os jovens. Chegava lá na igreja, ele participava do culto, assistia o culto normalmente, ouvia a pregação da palavra, e depois do culto, o que ele fazia? Como ele tinha dinheiro, porque era satanista, tinha os pactos que ele fazia lá com o capiroto, ele se prontificava a pagar pizza e lanche para toda a igreja, para todo o grupo de jovens. E ele fez isso mais de uma vez para ganhar a confiança do povo e depois colocar os jovens contra o pastor da igreja. Ele conta isso. Então, a aliciação é um método utilizado pelas seitas. E olha só o que a Bíblia diz em Provérbios 29, versículo 5. Quem adula o seu próximo está armando uma rede para os pés dele. A seita faz isso, fica adulando as pessoas, querendo ganhá-las para a religião. E 1 Tessalonicenses 2,5 mostra que Paulo não usou desse artifício de jeito nenhum. Ele disse, vocês bem sabem, a nossa linguagem nunca foi de bajulação e nem de pretexto para ganância. Deus é testemunha. Então tome cuidado com a aliciação. Segunda característica, irmãos, segunda arma usada pela seita é o interesse exagerado. Já percebeu como os hereges, de uma forma geral, são simpáticos? Carismáticos? Você tem que ser uma pessoa simpática e carismática, esse não é o problema. O problema é que eles são simpáticos e carismáticos apenas para ganhar as pessoas para a religião deles. Então tome cuidado, irmãos, porque a simpatia nunca foi um critério de integridade doutrinária.
Nunca foi e nunca será. Tome cuidado com isso. Procure saber o que ele crê e não como ele é externamente apenas. Se ele é gente boa, se ele é bacana, se ele é aquele homem descolado, sabe? Que se enturma facilmente. Isso não diz nada. Pergunte a respeito do que ele crê. Salvação, Jesus, Bíblia. Pergunta essas coisas. Saiba, procura saber a crença deles. Terceira arma é o isolamento. Pode perceber, irmãos, toda seita vai procurar isolar os membros do contato social. Vai privar a pessoa que está sendo aliciada do convívio familiar, do convívio comunitário, dos amigos e assim por diante. Por que eles fazem isso? Porque a pessoa, quando é isolada das demais, ela se torna uma presa mais fácil de ser conquistada. Ora, se a pessoa está em contato com famílias, está em contato com amigos e com a comunidade de outro local, ela vai ser alertada. Ela vai ouvir bons conselhos. Olha, toma cuidado com aquela seita, toma cuidado com aquele líder, com aquela crença. Então, eles isolam a pessoa de todo o convívio social para bombardear a cabeça dela com mentiras. Então, isolamento é uma outra característica. Quarta característica de sedução é a enfatização da figura do líder. Sempre tem um líder supremo que está acima do próprio Deus. E, de um modo geral, as seitas colocam o líder como sendo o Messias, um tipo de Messias. Tem até o Jesus Cristo Homem lá dos Estados Unidos, que é uma seita terrível, que adora esse homem e tem como marca principal 666. Olha que loucura, e o povo está indo atrás, por incrível que pareça. Então tome cuidado, irmãos. O líder da seita começa a controlar as decisões pessoais dos seus liderados. Começa a colocar o nariz onde não deve. Essa é uma característica da seita. Tudo que a pessoa vai fazer, tem que perguntar se está certo ou se está errado. E quem diz o que está certo e está errado não é a palavra, é a opinião do líder. Então tome cuidado com essa característica. Quinta característica é o bombardeio intelectual, falsas promessas. Depois que isolou aquela pessoa do convívio social, eles começam a bombardear a cabeça da pessoa com um monte de ideia errada, com um monte de falsas promessas que nunca vão se cumprir. Eles falam de paz quando não há paz. Tem aquele versículo do Antigo Testamento que nós conhecemos. Então tome cuidado. Eu lembro de um caso, irmãos, das Testemunhas de Jeová, por exemplo. Você sabe que não sei se vai ter oportunidade de falar sobre eles aqui, em momentos futuros, mas alguns aqui sabem que as Testemunhas de Jeová não fazem transfusão de sangue. Porque a vida está no sangue, se você faz a transfusão, você transfere a salvação. Basicamente, essa é a ideia deles. E muita gente já morreu por causa dessa crença, desse bombardeio intelectual. Olha só, eu tirei aqui uma citação do famoso documento deles, chamado A Sentinela, bem conhecido. É do ano de 1983, da página 29, olha só. Em 1983, em Ontário, no Canadá, os pais de Sarah Sirene, de 12 anos, recusaram a transfusão de sangue, causando a sua morte. E a sua mãe, a mãe da menina que morreu, declarou: nós o fizemos porque sabíamos que o que havíamos feito era a coisa certa e que tínhamos Jeová Deus do nosso lado. Então, muitas crianças e também adultos acabaram morrendo por causa dessa crença equivocada deles. Então, tome cuidado com o bombardeio intelectual das seitas. Recentemente, eles até criaram um aparelho, os médicos que são testemunhas de Jeová criaram um aparelho que purifica o sangue de pessoas que têm leucemia. Então, ao invés de pegar o sangue de outrem, eles pegam o sangue da própria pessoa, passa por essa máquina, purifica todo o sangue e depois insere novamente na pessoa, para não correr o risco de transferir a sua salvação. Uma bobagem total. Quinto e último ponto aqui, irmãos, quarto e último, melhor dizendo, por que a seita cresce tanto? A gente viu aqui as armas que eles utilizam, as características e o significado de seita e heresia. Mas por que cresce tanto? Já percebeu que tem, um mundo de gente povoando esses segmentos? Por que isso acontece? Pelo menos algumas razões podem explicar. A primeira delas é a falha da própria igreja cristã. Falha em pregar e anunciar a verdade. Quando uma igreja deixa de pregar o evangelho, ensinar o evangelho para os seus membros, fica uma lacuna a ser preenchida. Daí vem a seita e preenche essa lacuna com heresias. Então a negligência da igreja, a falha da igreja é um fator que contribui para isso. E esse texto eu não posso deixar de ler, irmãos. Vamos ler rapidinho ele, 2 Timóteo.
2 Timóteo, capítulo 4. Deixa eu pegar uma outra versão aqui. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 até o 5. Fala assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Então essa é a ordem, ensinar a palavra, irmãos. A melhor forma de você guardar a mente das pessoas, das heresias, é ensinando a verdade para elas. Segunda característica do porquê, ou segunda razão do porquê as seitas crescem tanto, é a imaturidade espiritual das pessoas. Já percebeu que a maioria de membros de igreja não consegue discernir o certo do errado, o bem do mal? Se você conversar com algumas pessoas na igreja e apresentar determinada crença de uma seita, e misturar a verdade com mentira, elas vão falar até que é uma bênção e vão dar uma glória a Deus. Porque, infelizmente, de modo geral, elas não conseguem discernir o certo do errado. Então, o segredo, irmãos, é comparar tudo que nós ouvimos, tudo que nós lemos com a palavra de Deus, seja o que for, pregação, leitura, conselhos que você ouve, filmes que você assiste, música que você ouve, compara tudo isso com a Escritura. A Bíblia é o filtro para a gente não cair nesses enganos, porque tem muitos produtores de filme que fazem parte de seitas também, que estão ensinando as suas doutrinas por meio dessas séries e filmes que as pessoas assistem. Então, tomemos cuidado. Terceira característica é a soberba espiritual. É aquilo que eu disse anteriormente, que está ligado. Está ligado com um ponto que eu disse anteriormente. O que é a soberba espiritual? É aquela pessoa que olha para o Evangelho e enxerga nele uma coisa muito simples. Ela tem que fazer alguma coisa para ser salva. Ora, como assim? Salvação pela graça mediante a fé? Eu tenho que crer e confiar apenas em Jesus? Eu não tenho que fazer nada para Deus me aceitar? Não. Jesus fez tudo já. Ele já levou sobre si toda a nossa culpa, todo o nosso pecado. Não tem que fazer nada, basta crer, confiar e descansar nele. Mas aí a soberba espiritual diz o quê? Não, eu tenho que fazer alguma coisa. E a pessoa, então, por não se contentar com o evangelho que é simples, elas vão atrás de seitas que ensinam salvação pelas obras, mais fé. Elas têm que fazer alguma coisa. É bom para a consciência delas fazer alguma coisa e conquistar Deus com essas boas obras. Então, soberba espiritual é uma outra razão. E a última razão, irmãos, é amor às trevas. Tem gente que ama o erro. Tem gente que ama as trevas e por isso que estão nas seitas. Não dá para explicar algumas coisas. Você mostra a verdade. Você mostra o que é o evangelho, o único caminho até Deus, explica tudinho para a pessoa, mas ela continua presa porque ela ama as trevas. Isso é um fato. Olha só, João 3, 19 e 20. E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Então, o amor pelas trevas é uma razão das seitas crescerem tanto. E as pessoas estão lá, enriquecendo os seus líderes e, infelizmente, sendo enganadas, caminhando à perdição eterna. E para concluir, irmãos, que o nosso tempo já está esgotado, qual que tem sido a nossa postura diante desse cenário que foi falado aqui, de seitas e heresias? Você tem ensinado a palavra de Deus para as pessoas? Não precisa pegar o microfone e ficar na frente da igreja para ensinar a palavra. Você pode fazê-lo no seu dia a dia, conversando com os seus familiares, com seus amigos, usando as redes sociais para isso. Uma vez uma pessoa achou ruim e falou que a gente só posta coisas sobre Deus nas redes sociais. Queria que falasse só do diabo? Ou queria que falasse só de pecado na rede social? Tem que falar mesmo, tem que usar a rede social para divulgar o evangelho, ensinar a palavra para as pessoas, irmãos. E a última pergunta, o que você vai fazer a partir de hoje para crescer no conhecimento da palavra? Faça alguma coisa. Porque essas seitas que estão por aí, elas são fortes. Elas têm ótimos argumentos, muitas delas. Alguns não. Alguns são facinhos, mas tem argumento que é poderoso.
E a pessoa, se não tiver um bom conhecimento da palavra, ela é enganada. Se ela não é totalmente enganada e ganha para a seita, ela vai ficar balançada com aquele ensino. Aquilo vai mexer com as estruturas dela. Então, tomemos cuidado. Amém, irmãos? Eu tinha 2 perguntas aqui para fazer para vocês, mas o nosso tempo já esgotou. Então, eu quero orar nessa hora com os irmãos. Feche seus olhos. Deus amado, muito obrigado pelo Evangelho. Muito obrigado por sua palavra, que nos traz direção, que nos orienta e também nos previne dos erros e das heresias das seitas. Pai, eu oro para que a gente encontre total descanso e confiança na pessoa de Jesus. Nós não precisamos fazer nada para conquistar a salvação, porque Jesus fez tudo em nosso lugar. Deus, nos dê graça para crescermos no conhecimento do Senhor. Nos dê sabedoria e discernimento espiritual para identificar aquilo que não condiz com a sua palavra. E imediatamente refutar e descartar essas coisas erradas, Deus. Guarda a nossa mente, guarda a nossa vida, Senhor, desses erros e desses hereges e dessas seitas. Nos guarde em sua presença, que nós te pedimos, em nome de Jesus, e te agradecemos. Amém e amém. Então, daqui a pouquinho nós temos o culto, irmãos. Deus abençoe vocês.